muito boa noite e bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. O nosso convidado de hoje é mineiro de Belo Horizonte, jornalista e trabalhou durante 18 anos no jornal O Tempo, tendo atuado como repórter das editorias de cidade e política, inclusive em Brasília. Seu último cargo foi como editor executivo do jornal. Venceu o prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos em 2012. Ano passado, lançou o livro reportagem, abre aspas, Brumadinho, a engenharia de um crime fecha, baseado nas investigações dos delegados de Polícia Federal, junto com o jornalista Lucas Ragazé. Em dezembro de 2019, assumiu a direção do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação em Minas Gerais, com o desafio de trazer mais repercussão e credibilidade ao jornalismo da Band Minas. Estamos recebendo o DNA Murilo Rocha para contar um pouco da sua trajetória profissional e dos novos projetos do Grupo Bandeirantes de Comunicação em Minas. Boa noite, prazer tê-lo aqui, se bem que você não é muito novidade, né? Tivemos aí um passado aí pelo jornal, eu continuo no Tempo, né? Mas uma trajetória bacana que começou em Belo Horizonte, não é isso? É isso mesmo, Paulo. Obrigado. Boa noite. Um prazer estar aqui com você e estar repetindo essa dobradinha aí, né? Já trabalhamos junto no Tempo, agora aqui na Band. Muito bacana. Bacana mesmo. Vem cá, mas o jornalismo aí já veio... Eu sou filho de político, você gosta de política, não vão chegar lá. Mas eu já nasci cansado da política. E você trouxe no DNA a política aí, já veio junto ou não? Não, na verdade não. Meus pais não têm nenhuma relação com o jornalismo. Eu descobri esse lado, essa veia aí com o jornalismo político, principalmente, durante a profissão, que eu comecei em 2001 e acabei esbarrando no jornalismo político e, de certa forma, meio viciante. Mas por que opção? O que é? Não sei, acho que o jornalismo é uma maneira de a gente debater a sociedade e o jornalismo político, então, é uma maneira de a gente debater e também interferir no que a gente acredita, nos valores que a gente acredita, né? Com profissionalismo sempre. Agora, então, são quantos anos de jornalismo? Tem para quase 20. 20 anos, né? E o que mudou? O que você viu nessa diário de bordo seu e do planeta aí num todo aí? O que te mais marcou aí dentro dessa trajetória aí da comunicação? Eu acho que quando eu entrei no jornalismo, em 2001, era ainda as grandes redações, os veículos com correspondentes, veículos grandes, com muita pujança financeira, e ainda os jornais impressos dominando a formação, a internet era incipiente, e ao longo desse tempo a gente foi vendo essa transformação. O jornalismo digital, as redações ficando menores por uma questão financeira. Então eu peguei toda essa transição, mas o mais importante é que, independentemente que seja no papel, seja na televisão, seja no rádio, o jornalismo permanece. Eu acho que isso é o mais importante. Isso não mudou. A gente testemunhou aí grandes nomes do jornalismo em Minas, talvez mais aqui focado, pode ser impressão minha aqui, mas de figurões aí que foram substituídos dentro do processo de redações de maneira geral, por gente mais nova, né? É isso mesmo? É a vida que segue? É por aí? Eu acho que esse é um processo natural, Paulo, não só do jornalismo, como em todas as profissões. Eu acho que o mercado está mudando, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que essa questão da idade não é determinante. No jornalismo, eu compartilho muito de uma opinião, um pensamento do Gabriel Garcia Marques, que à medida que você vai envelhecendo, você volta a ser, de novo, o bom repórter. Né? Acho que o jornalista tem essa vantagem. Quanto mais você envelhece, melhor você fica. É igual vinho. Então. Porque você fica mais experiente, né? E o jornalista precisa de experiência, precisa de boas relações, e só se consegue com o tempo. Mas, sem dúvida, cheio de bons nomes, jovens, bons nomes no jornalismo, não só mineiro, como em todo o país, eu acredito. Para esses jovens que você acaba de citar, que mensagem você daria para eles, para quem está começando nessa área de comunicação? Olha, eu acho que o jornalismo mudou, né? A gente não quero desanimar ninguém, mas é um mercado hoje mais competitivo, mais restrito. Então, acho que o jovem tem que buscar sempre qualificação, se qualificar muito. Hoje não tem mais, eu sou um jornalista de rádio, sou um jornalista de TV. O jornalismo, ele tem que ser multiplataforma, né? Ele tem que falar bem na rádio, na TV, ele tem que saber escrever muito bem, tem que gostar de ler e estar bem informado, né? Assim, o jornalismo mudou muito a forma de se entregar, mas a essência ainda é a mesma, né? Boa informação, informação de credibilidade ainda sempre sai na frente. Tá. E dentro da sua opção, dentro da sua trajetória, qual que você se identificou mais? Você passou por cidade, editoria de cidade no jornal O Tempo,
política não só aqui em Minas, como também em Brasília, não foi isso? Né? E o que você foi buscando esse veio seu aí? Como é que foi essa? Como eu disse, eu gosto de jornalismo, seja ele esportivo, cultural, político. Na área de cidades, né, eu gosto de fazer jornalismo. Eu fiquei muitos anos na política, né, eu fui para Brasília em 2007, fiquei lá até 2010. Depois trabalhei muito diretamente na coordenação da equipe de política do jornal O Tempo. Mas recentemente voltei para uma área de cidades, lançando um livro sobre a tragédia de Brumadinho, por exemplo. Eu ia chegar lá. Porque assim, é uma área que eu gosto, essa área da investigação policial, isso me atrai também. Então, eu gosto de fazer jornalismo independentemente da área, assim, gosto muito de jornalismo esportivo. A gente tem um programa aqui, né, Nossas Pratas da Casa, que o Donos da Bola, um programa de opinião, de análise, de muita informação. Então, eu gosto de todas essas áreas do jornalismo. Em Brasília, foram 3 anos, certo? Sim. O que você trouxe lá na sua bagagem lá? Fontes, obviamente, aí te abriu muito campo, abre muito horizonte. O que é a experiência de Brasília, sobretudo para quem está começando, o que é essa escalada, essa passagem, esse carimbo em Brasília, sobretudo nos dias de hoje, estão conturbados aí os poderes? Eu acho que para mim foi uma mudança, inclusive na minha carreira, porque eu trabalhava com jornalismo político aqui em Minas, mas de certa forma ainda vi o jornalismo, tinha uma ideia ainda meio tímida do jornalismo, e quando você vai para Brasília é diferente, há uma concorrência muito grande entre os jornais e entre os profissionais de imprensa. Você está num veículo regional lá, eu estava pelo tempo, é mais difícil ainda. Tem preconceito ainda? É quase uma série B, vamos dizer assim. Então é mais difícil, tem que lutar mais para você conseguir um espaço, né? Conseguir aparecer. Então você tem que buscar as boas relações, as boas fontes. Acho que isso Brasília me trouxe uma desinibição profissional. Um amadurecimento. E um aprendizado também. Sim, muito grande. Foi um período de muito aprendizado. Não me dei muito bem com a cidade, não, mas... Pois era uma próxima pergunta. Mas eu acho que essa coisa da relação... Por que a cidade satélite? O que é essa cidade socialista, entre aspas, aí? Eu não sei, eu acho... Esse projeto bate numa cabeça do mineiro que chega lá, que sai das montanhas e vê, né, aquele sertãozão lá aberto lá. É engraçado, né? Brasília é uma coisa meio ame ou odeie, né? Ninguém fica muito em cima do muro lá, não. E eu fui do time que não me adaptei muito. Eu gosto muito de um modelo de cidade que você consiga andar, se deslocar. Assim, eu tinha morado em Londres um pouco antes de ir para Brasília. É aquela questão do transporte público, você poder andar pela cidade. Aqui em Belo Horizonte, uma cidade pequena, é fácil você andar, ver as pessoas na rua. Não, Brasília é diferente. Brasília foi uma cidade projetada na década de 50, concluída na década de 60, onde tinha uma ideia do automóvel, houve uma prioridade rodoviária lá e um modelo de cidade meio inspirado nos Estados Unidos, aquelas grandes quadras. Na teoria, é muito interessante o plano do Lúcio Costa e do próprio Niemeyer para Brasília, mas a mim não... Te deixa só? Há uma certa solidão ali. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, do contato ali. Há uma certa solidão. Há pessoas que adoram lá, né? Assim, minha ex-mulher ficou lá e vive lá até hoje e adora a vida lá justamente pela facilidade. Você pega um carro lá, rapidamente você está na consulta médica, na escola, não tem esse trânsito de Belo Horizonte. Isso é, para quem mora lá... Sem sinal, toda mobilidade urbana. Sim, é muito positiva para quem mora no plano piloto, não nas cidades satélites. Né? Depois de volta para... Em Londres você tomou injeção também de comunicação ou não? Lá em Londres fui mais fazer um estudo de inglês, eu tinha um desejo de morar fora também, mas eu fiz algumas reportagens lá, até para o Jornal O Tempo, trabalhei como freela lá e fiz algumas reportagens para veículos daqui do Brasil. De Brasília você voltou para Belo Horizonte, já no Jornal O Tempo, Isso. Aí o que você aplicou ali? Foi na veia ali o conhecimento ali? Acho que a gente voltou com essa... Ali. Mas você já voltou como editor, não? Não. Ali foi como... Eu voltei como chefe de reportagem na época. Acho que eu voltei realmente mais com essa competitividade, com esse amadurecimento e com esse olhar mais realmente voltado para a política, das coisas das relações e da busca por uma informação mais de bastidor, uma informação em primeira mão, que eu acho que antes de eu ir para Brasília, eu estava meio, assim, vamos dizer, estava sem essa maturidade profissional que acho que Brasília me deu e eu pude, de certa forma, aplicar também lá no comando do jornal. Bem, aí você já tinha dado a deixa aí, mas foi o lançamento do seu livro, né? Que foi com os jornais, o prêmio Vladimir Herzog, Anistia, Direitos Humanos. Com qual reportagem que foi? Não, isso pois é, eu tive a sorte de
me inscrever no Prêmio Vladimir Herzog em 2012, com uma matéria, uma reportagem, que era sobre a relação da ditadura no Brasil com o esporte. Tá. Como que a ditadura usou o esporte para vender seu projeto político e como também sufocou alguns atletas. O próprio Reinaldo, né, foi um atleta que foi boicotado da seleção brasileira por causa de suas posições políticas, e vários outros atletas, o Afonsinho, que jogou no Botafogo. E a gente contou essas histórias de como esses atletas foram perseguidos e como a ditadura usou o esporte. E aí tive a felicidade, ao lado do Thiago Nogueira e da Larissa Arantes, dois competentes jornalistas, de ganharmos esse prêmio, que é o mais importante nacionalmente na área de direitos humanos. Impactou na sua carreira, com certeza. Definitivamente. Eu tive a honra de receber o prêmio das mãos de um jornalista que eu admiro muito, que é o Juca Kfouri, e na edição, ainda era uma edição em homenagem ao Alberto Diniz. Eu tive a honra, ele conversou, elogiou a reportagem, me procurou após o prêmio para elogiar a reportagem. Foi um prêmio à parte, esse elogio do Diniz a esse material que a gente produziu. A reportagem mais marcante da sua vida? Ah, Paulo, é difícil. Reportagem... Cobertura, vamos dizer. Acho que uma cobertura marcante, essa de Brumadinho. Eu já estava Estava aqui Sim, eu estava como chefe, mas foi uma cobertura muito dolorosa, assim como Mariana. Mas a gente estava... Belo Horizonte viveu esse período agora de chuvas, e eu me lembro muito, no início dos anos 2000, aquela tragédia que ocorreu no Morro das Pedras, onde uma casa desabou, matando uma família inteira. E aquilo me marcou muito, porque no dia mesmo eu não fui lá cobrir. E aí passou uma semana, a minha editora na época falou assim, volta lá para você ver a situação. Era um domingo, ainda eu reclamei, falou, pô, mas domingo não vai ter nada lá, já passou. Eu inexperiente, né, achando ruim. E ela não, falou, vai lá, volta lá, às vezes você acha alguma coisa. E eu cheguei lá, encontrei o pai, que foi um dos poucos sobreviventes, tinha perdido filhos e tudo. Ele estava em cima dos escombros, vendo as fotos dos filhos ali. Aquilo me rendeu uma reportagem muito emocionante e me tocou muito aquilo. Eu lembro que eu voltei para a redação muito emocionado com aquilo tudo. Então, assim, reportagens são várias que marcam a vida da gente. E aí, a síntese dessa experiência, dessa vivência, dessas coberturas, gerou um livro. Que livro foi esse? Pois é, aí agora, em 2019, ocorreu, infelizmente, em janeiro, a tragédia lá de Brumadinho, onde 270 pessoas morreram. E em abril, o Lucas Ragazzi, que era repórter do jornal O Tempo, hoje ele está na Globo Minas, ele me procurou e falou, Murilo, vamos fazer um livro junto? Na verdade, ele falou assim, eu tenho um amigo da Polícia Federal que tem umas informações dos bastidores da tragédia. Esse amigo era o delegado Rodrigo Teixeira, a gente tomou o café com ele e a partir dali a gente falou, olha, tem um livro aí, a história dos bastidores dessa tragédia. A partir dali decidimos fazer um livro, em 5 meses conseguimos lançar um livro que eu acho que é um trabalho, é um livro-reportagem. Foi uma grande força-tarefa jornalística, assim, que nos... E vocês não titubearam que ia dar certo, que ia ser um sucesso, que ia agregar conteúdo para o questionamento exatamente de empresas, né, dos próprios governos e da comunidade de maneira geral, né? A mensagem passa exatamente como um alerta. Sim, houve uma incerteza durante a produção, que eu acho que é natural, porque a gente queria lançar durante o ano 2019 um volume de informações muito grandes, um inquérito em andamento ainda, mas é aquela coisa, a gente decidiu e era um tema delicado, porque a gente estava, de certa forma, a gente está denunciando de negligência a terceira maior mineradora do mundo, que é a Vale, e uma grande empresa, que é a Tuvisud alemã, uma das maiores certificadoras do mundo também. A gente, claro que fica com certo receio, mas, enfim, eu acho que tinha um certo dever jornalístico aí, porque 2 tragédias em Minas Gerais, Mariana e Brumadinho, acho que tinha que ter esse registro jornalístico para não se repetir, né? Acho que o livro tem essa mensagem de mostrar toda essa negligência, esses erros que foram cometidos, para que essa tragédia não se repita nunca mais. Você, né, essa pauta te interessa e consta aqui na nossa pauta aqui que isso faz parte do seu DNA, é vero ou não? A família atuou na área ou morou em alguma cidade? Meu pai ele é de Nova Lima. Então você mas meu pai tem uma origem muito humilde. O pai dele era copeiro da Casa Grande, onde os ingleses moravam e trabalhavam. Sim. Aquele casarão? Sim, exatamente. Então, meu pai sempre povoou a casa com essas histórias da mineração, dos ingleses. Sempre, desde a adolescência, ele me deu livros sobre
a exploração inglesa aqui na região de Minas Gerais, né? O Richard Burton, já li muitos livros dele sobre as percepções dele do Brasil, da mineração. Então, meu pai foi um incentivador, ele gosta muito dessa história de mineração, em razão do pai dele ter trabalhado na Casa Grande. Então, isso foi tem meu DNA, tem um pouco desse pó de minério. Okay. Aí. Eu vou chamar um intervalo comercial, a gente volta a fazer as histórias de Minas, está muito além das montanhas. Já, já. Bem, a gente volta com o programa DNA, que estamos recebendo aqui, aliás, não estamos recebendo, é prata da casa, Murilo Rocha, que é o diretor de jornalismo aqui da Band, que assumiu em dezembro, não foi isso? Dezembro de 2019, isso. Né? E chegou cheio de vontade aí para inovar aí, né? O que você trouxe nessa bagagem aqui para agregar já o DNA da própria Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, aqui em Minas, é uma injeção aí de quê? De política que nós vamos ver muito aí? Eu até queria o ano é político, né? Sim, sim. Eu até queria fazer só uma ressalva nessa apresentação que você fez no início do programa, falando que eu vim trazer credibilidade e relevância para o jornalismo da Band. Eu acho que o jornalismo da Band já tem muita credibilidade e relevância. Eu acho que eu vim reforçar essa equipe muito boa que já existe aqui. E a ideia é essa, trazer mais política, mais análise política, trazer jornalismo de dados, enfim, opinião também, novos programas de entrevistas. E a gente está falando aqui, nós estamos na TV, falando da Band de Minas, mas tem a Band News FM, a rádio, né, emissora. Você participa, né? Sim. Você abre então, e a ideia, manhã, né? Isso, participo de um jornal. Você ano aqui do Jornal da Manhã? Isso, primeira edição, jornal da Band News FM, 89.5, de 9h20 às 11 da manhã. Então, tanto na rádio quanto na TV, a ideia é que a gente consiga debater e tentar interpretar esse mundo da política, não só da política, mas esse mundo tão rápido que está acontecendo, que eu acho que hoje a audiência, né, o público, ele quer uma interpretação, porque a informação, o volume de informação que já chega é muito grande. Então, aí o diferencial passa... Sim, eu acho que passa por aí, para a gente interpretar, a gente analisar, a gente separar, inclusive, o que não é verdade, né? Hoje a chamada fake news, ou a informação desorganizada. A apuração mais refinada faz parte também, exatamente. Sim, hoje a gente vive o império da informação em larga quantidade, é no WhatsApp, é na rede social. Então, cabe a nós jornalistas sermos curadores da boa informação, né? A gente tem que apontar os caminhos. As pessoas querem saber, elas querem opinião, querem análise. E eu acho que a minha vinda traz um pouco disso. Assim, acho que o projeto que eu trago, com a minha experiência, passa um pouco por aí, da gente poder levar uma informação mais depurada, uma opinião, uma análise, né? Todos nós aqui da empresa, para o nosso público. E você, concomitante à sua chegada, nós tivemos aí tragédias, né, como foi citado no primeiro bloco do programa, as tragédias aí das mineradoras, das barragens. Tivemos o caso Baker, agora o coronavírus. Então, isso tudo é um exercício também para essa transparência que é a proposta sua e, sobretudo, da Band, não é isso? Sim, acho que nós estamos vivendo um período, né? Aqui em Minas Gerais houve, como você bem falou, a questão dos mineradores, a questão da Baker, as chuvas, tudo isso são grandes desafios jornalísticos, mas é um momento também para o jornalismo crescer, para mostrar como o jornalismo é relevante nessas tragédias. Não é o grupo de WhatsApp que vai te informar sobre o coronavírus, é o jornalista profissional, são as emissoras profissionais, isso é muito importante. Por mais, assim, é um desafio, inclusive, para o jornalismo, essa epidemia, essa pandemia do coronavírus, né? Nós estamos diante de um desafio até de saber só como... Só se fala disso em todas... Sim, os jornalistas, nós estamos expostos a ela o tempo inteiro também. Então, é um desafio, mas, ao mesmo tempo, eu reforço isso. É um momento do jornalismo se diferenciar, mostrar que veio, né? As pessoas, na hora que apertam, elas não querem saber da rede social, elas vão para o jornalismo profissional. Você acha que, independente da rede social, a credibilidade, a gente passou por alto no primeiro bloco, a credibilidade da televisão, outro dia vi pesquisas que apontam e mostram exatamente o que é um veículo tradicional em termos e coligado com broadcast, por aí, eu acho que é por aí, né? Sim, sim, assim, a televisão, né, ainda tem um grande peso porque tem uma grande penetração. Ela tem uma capilaridade incrível. A gente está falando aqui, vai para o interior,
O cara no YouTube hoje, ele acessa o nosso programa, então eu acho que a mídia ainda tem esse peso que aumenta a responsabilidade, né? Tá. A gente está num momento mundial, eu queria destacar isso, onde o jornalismo é muito atacado, é atacado por governantes, né? Aqui no Brasil nem se fala. Nós temos um presidente que declara guerra diariamente contra a imprensa. Isso aí é uma pesquisa recente até da sim. associação, me corrige aí, né? Mostrando exatamente isso. Sim, né? o número de ataques por dia, né? O Trump nos Estados Unidos é a mesma coisa, bota a imprensa como inimigo, mas a imprensa não é inimiga. A imprensa, os governos vão passar, a imprensa vai ficar. E a missão dela é exatamente apurar e Isso, denunciar. exatamente, trazer à tona o que os governos querem manter escondido. Ano eleitoral, estamos aí. Muito debate aqui em pauta, como é que é? Mesa redonda? Esse foi um dos desafios que me trouxe para a Band. Vamos ter um novo programa, inclusive, não é isso? Isso me motivou muito vir para a Band, que tem uma tradição da cobertura eleitoral, né? Lembrando que o debate da Band é sempre o debate inaugural das eleições. Né? Todo mundo sempre quer saber quando é o debate da Band, porque é ele que abre a corrida eleitoral. Então, nós vamos manter essa tradição do debate. Nós estamos trazendo também, de novidade, o programa Entrevista Coletiva, onde a ideia é justamente discutir a política e a economia mineira, trazer figuras relevantes para que a gente possa questionar e entender os bastidores e o que está acontecendo na política. Para além disso, esse ano também tem o Band de Eleições, que são entrevistas mais curtas que vamos fazer ao longo da semana, quando deflagrar a corrida eleitoral, com pré-candidatos, cientistas políticos, enfim. A gente vai dar peso e relevância, sim, nessa cobertura. Essa é a ideia. Isso em sintonia com outros estados também, dentro do contexto da Band nacional hoje, da abrangência. Exatamente. Essa é uma proposta do Grupo Bandeirantes e que Belo Horizonte não vai ficar de fora, né? A Band Minas não vai ficar de fora, pelo contrário. A gente espera ter dentro do grupo essa relevância. Eu queria até destacar aqui que nesse pouco tempo que nós estamos aqui, a gente ganhou um prêmio nacional aqui, dentro do Grupo Bandeirantes, promoveu o prêmio. A gente fez um especial, um documentário sobre 1 ano da tragédia de Brumadinho. A equipe da TV aqui, eu queria parabenizar todo mundo, toda técnica, jornalista, todo mundo envolvido. Fomos reconhecidos como o melhor programa produzido pelas praças do Grupo Bandeirantes. Então, bacana, já conseguimos essa missão e vamos para frente. Na frente aqui, temos aqui uma nova bancada que vai trazer o quê? Dar o formato exatamente desse novo programa que vem aí, porque senão vai ocupar até o horário aqui do nosso DNA. Exatamente. Porque o momento é político. Isso, a gente vai ocupar esse horário, né, aos sábados, com uma mesa redonda. Não necessariamente a mesa será redonda, mas vamos ter 3 entrevistadores e um entrevistado. Pode ser 3 ou 4, a ideia é que é uma mesa composta aí por 3 a 4 entrevistadores, para questionar a figura política. Pode ser o prefeito, governador, um ministro do STF, presidente das federações de indústrias. Enfim, a ideia é trazer essas pessoas aqui e questioná-las sobre o momento e também que elas possam trazer informações em primeira mão para nossa audiência. Essa é a ideia do programa, que deve começar em breve para poder interpretar esses fatos. Tá. Ô Murilo, o que você... como um bom mineiro, o que você diria que o próprio mineiro é tão ligado em política? Eu sou filho de político, né, de Barbacena ali, que tinha a antiga UDN, você não tinha nascido ainda não, UDN, PSD e tudo. O que mudou na política, nessa deixa da política? O que você melhorou? O que o povo está mais satisfeito? Está agregando mais essas mudanças? Antigamente vinha um político, ele ficava aí... me permito até citar meu pai, ficou 28 anos aí, e outros vários nomes tradicionais. Mudou. Hoje um político passa rapidamente, né? O que está mudando aí nesse contexto mineiro de conspirações, né? No pé do ouvido, aquela história? Eu ia falar isso, que o mineiro não conversa, né? Ele conspira. Essa é uma máxima da política mineira, mas eu acho que isso mudou. Né? O mineiro tinha aquela fama da velha raposa, do político mais calado, né? come pelas beiradas, mas isso mudou, né? Inclusive, a política mineira perdeu muita relevância, né, Paulo, no cenário nacional. Sim, né? Você que esteve em Brasília, né? A gente não tem uma representação. Perdemos força, né? Não temos, hoje temos um ministro, que é o ministro do Turismo apenas. Em comissões aí, inclusive, importantes. Presidência de comissões, né? Perdemos. A política mineira vem perdendo espaço. E Minas, infelizmente, perdeu essa boa política, né? Que hoje está muito condenada, criminalizada, mas que essa política
da boa negociação, do bastidor, né, do acordo, né? Isso, infelizmente, Minas perdeu esse protagonismo e perdeu essa maneira de fazer política. Agora, a questão dos mandatos, dos políticos serem mais curtos, hoje eu acho que não é um fenômeno de Minas. Há uma cobrança excessiva sobre a política também, uma cobrança por resultados. Essa questão que a gente está falando de redes sociais e de internet, isso mina um prefeito, um governador em 4 anos, mesmo que o mandato seja bom às vezes, né? Mas a cobrança é tão grande, a exposição tão grande, e acho que é o momento de a gente reverter também. Há uma criminalização excessiva da política. A política é importante, né? Você negociar, você compor. Mas a geração nova não é tão ligada. Você acha que falta o interesse ou que o chutou a lata aí? Eu acho que esse também é um exagero quando fala que não há interesse, porque a gente vê as pessoas debatendo nas redes sociais. Eu acho que talvez houve uma desconexão de uma maneira de se fazer política com essas pessoas que estão querendo falar sobre política. Acho que a gente tem que reencontrar uma ligação entre o público e quem faz a política, né? Murilo, hoje é a última edição que eu estou gravando aqui, tem uma perguntinha que é tradicional. Você sabe qual que é? Qual que é? Vamos ver se você sabe qual que é. Eu estudei, fiz o dever Foram de casa. 150 O que eu quero que esteja na programas minha... O que eu quero que esteja na minha lápide, nós fizemos aí na sua lápide, o que você vai colocar aqui? Eu não vou colocar a lápide aqui do DNA, porque o DNA... Vai continuar, nós vamos achar outro horário, esse programa é super importante. Então é a sua lápide, mas você não vai morrer, que você é menino ainda, né? Eu acho que quero que esteja escrito lá que foi muito bom, né? Pena que é uma só e dura pouco, né? Bem, ele não acredita em reencarnação, mas eu acredito aqui na nossa Band. Muito obrigado, parabéns aí, vida longa aí. Muito Prazer, bom, obrigadão.